Bloco 1. Esta audiodescrição foi feita por Cleonor Uchoa Silva, acadêmico do curso de licenciatura plena em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Livro: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, de Sofia Lerche Vieira. Capítulo 2. Assunto: Base legal. Objetivos: compreender o percurso histórico da legislação educacional brasileira até os dias atuais. Conhecer a base legal que orienta a educação brasileira. Introdução. Neste capítulo trataremos da legislação educacional, tema indispensável ao conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do ensino. A reflexão começa por uma introdução histórica, fazendo-se uma breve reconstituição do percurso das leis de reforma da educação no país. Num segundo momento, são aprofundadas orientações da Constituição Federal, CF, de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei N. 9.394/96. Os assuntos focalizados são: o direito à educação é o dever do Estado, os fins e os princípios da educação, os níveis e as modalidades de ensino, e os profissionais da educação. Também são abordados aspectos da base legal relativos à gestão educacional, gestão escolar e gestão democrática. Para finalizar, são apresentadas rápidas considerações sobre alguns desafios que permanecem, depois de 24 anos de promulgação da Constituição Cidadã e de 16 anos da aprovação da LDB. Passemos, pois, ao estudo dessas questões. 1. Um pouco de história. 2. A legislação é importante referência para aqueles que, de uma forma ou de outra, lidam com a educação no âmbito acadêmico ou nas diferentes esferas do poder público. Tanto por seu valor em si como pelo seu significado histórico, as leis oferecem um registro ímpar de ideias e valores que circulam em determinada época. Por isso mesmo são objeto de permanente atenção e análise, sobretudo por parte dos pesquisadores no campo da política educacional. O estudo da história da educação no Brasil evidencia que nosso país sempre foi pródigo na elaboração de leis. Desde as origens da educação colonial, fomos marcados pelo signo das reformas. Os primeiros jesuítas, quando aqui chegaram, estavam orientados pelo espírito da Contra-Reforma e o projeto educacional que buscaram implantar era fortemente influenciado pela Ratio Studiorum, que expressava um rígido código de conduta, ideias e princípios que deveriam orientar o ensino. Até a proclamação da independência, todas as orientações relativas à educação do Brasil eram oriundas de Portugal. Foi somente a partir de então que o país passou a conviver com uma legislação concebida pelos dirigentes do nascente império. No intervalo compreendido entre esta primeira tentativa de ruptura com as deliberações lusitanas e o advento da proclamação da República, em novembro de 1889, muitas medidas legais foram propostas. As principais iniciativas relativas ao Império foram: a Constituição de 1824, a Reforma a Januário da Cunha Barbosa, 1827, a Reforma Couto Ferraz, 1854, e a Reforma Leôncio de Carvalho, 1878-79. Dada sua relevância para a compreensão do período, também é importante mencionar o Ato Adicional de 1834 que, embora não seja uma lei específica da educação, veio a ser um instrumento legal bastante conhecido nesse campo. Também as primeiras décadas do regime republicano são pródigas na formulação de propostas de reforma.
Durante a Primeira República, República Velha, que compreende o intervalo entre a curta presidência de Deodoro da Fonseca, 1889-1891, e a Revolução de 1930, é possível identificar um amplo conjunto de propostas deflagradas pelo poder central. As iniciativas da primeira fase da República foram: a Reforma Benjamin Constant, 1890-91, a Constituição de 1891, a Reforma Epitácio Pessoa, 1901, a Reforma Rivadavia Corrêa, 1911, a Reforma Carlos Maximiliano, 1915, e a Reforma João Luiz Alves, 1925. A organização do campo educacional e o aumento da demanda por escola deram continuidade a proposições de reforma. Estas, entretanto, iriam traduzir-se em um corpo mais substantivo de medidas, em sintonia com o contexto em que são concebidas. É o caso específico das iniciativas relativas à Reforma Francisco Campos, no início dos anos 30, e das leis orgânicas do ensino, na década de 40. Entre esses dois marcos da política educacional, situam-se as Constituições de 1934 e de 1937, ambas portadoras de significado do período histórico do qual são originárias. Com a Constituição de 1946, as expectativas de mudanças no campo educacional seriam traduzidas na ideia de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, prevista pela referida Carta Magna. A trajetória do projeto dessa lei, entretanto, foi tortuosa e passaram-se muitos anos até que a primeira LDB fosse promulgada, o que ocorreria em 1961. A LDB de 1961 não teve longa vigência. Poucos anos depois de sua aprovação, novas mudanças políticas motivariam alterações de grande porte no campo educacional. Com a ditadura militar, inaugurada em 1964, o país teria uma nova Constituição, em 1967. A reorganização do ensino superior seria proposta através de um conjunto de documentos que veio a configurar-se como a Reforma Universitária, 1968. Mais tarde também seria apresentada a Reforma do Ensino de Primeiro e Segundo Graus, 1971, voltada para a reestruturação do ensino primário, ginasial e secundário. A legislação do regime militar foi de duração relativamente longa, projetando-se ao início da chamada transição democrática, ou seja, o período compreendido entre o final da ditadura e a retomada da democracia plena. Em 1988 seria aprovada uma nova Constituição e, com ela, surgiram expectativas de uma nova LDB. Somente em 1996, contudo, a educação iria passar a conviver com novos dispositivos legais, com a aprovação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e de medidas que vieram a instituir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundef, através da Lei N. 9.424/96. Posteriormente, em 2006, em substituição ao Fundef foi aprovado o Fundeb, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2007. Este livro trata das principais orientações dessa legislação. 2. Constituição de 1988 e LDB. Nas duas últimas décadas, o Brasil vivenciou mudanças significativas em diversas esferas da vida econômica e social.
a organização e a estrutura do sistema educacional, como parte desse contexto mais amplo, também passa por inúmeras transformações expressas, tanto na base legal, produzida a partir do final da década de 80, como nos contornos que a gestão passou a assumir desde então. As mudanças na legislação brasileira coincidem com transformações amplas decorrentes do processo de reordenamento mundial, mais conhecido como globalização. Castells, 2000. Carnot, 1999 Vieira, 2002, a partir do qual se intensificaram as demandas por educação. A situação ocorre simultaneamente ao processo de redemocratização do país, quando crescem as reivindicações participativas por parte de diversos atores sociais. Tais circunstâncias geram pressões por formas de operacionalização mais abertas e eficazes de políticas e de gestão educacional. Algumas das mudanças estruturais da educação brasileira têm origem na Constituição Federal de 1988, CF. Em 1996, modificações foram introduzidas no capítulo da Educação da Carta Magna, através da Emenda Constitucional no 1496. No mesmo ano, foi promulgada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei no 9.394/96, e criado e regulamentado o final do Bloco 1.